Meus caros, vivam! Este vídeo é dedicado à polícia. Se é que ainda há polícia, eu espero que o vejam a tempo de ainda haver polícia, porque estamos a assistir a uma cruzada, a uma campanha anti-PSP como nunca existiu na sua história. Nunca. E por parte de quem? Pensam que é de algum partido de extrema-esquerda, de algum... Também o Bloco de Esquerda está farto de dizer que nós não precisamos da polícia para nada. Mas para quê a polícia? Há até cartazes gigantes em Lisboa a dizer, mas polícia para quê? Uma sociedade não precisa de polícia. Por visto só precisa de ladrões e de bandidos. Não, mas não é por parte desses partidos de extrema-esquerda que realmente querem ver a polícia o mais longe possível, vá-se lá saber porquê. Mas não, é por parte do próprio Ministro da Administração Interna, por parte do antigo como eu lhe chamava, o diretor da política judiciária e agora ministro da administração interna, eu até o chamo Mini-Stru, mas isso é brincadeira, ministro que, faça a saber porquê, decidiu lançar uma operação gigantesca contra a polícia, ou seja, contra a criminalidade realmente dentro da polícia, mas só a criminalidade só dentro da polícia. Ou seja, para ele, os criminosos estão todos dentro da PSP, como vamos ver a seguir. Olha, tenho aqui este exemplo, que está aqui do meu lado, que mostra que houve uma operação da GNR em Palmela que revelou um arsenal inesperado. Um arsenal inesperado, metralhadoras, jipes, dinheiro vivo, 4 detidos em mega operação GNR em Palmela. Em Palmela, a criminalidade já foi maior do que hoje, digo eu. Sabem porquê? Porque isto foi uma frase, é uma frase que o nosso atual ministro diz sempre. Em Lisboa, a criminalidade já foi maior do que hoje. Não sei se reparam que ele está sempre a falar. Ele está sempre a palestrar. Por isso eu também o chamo de ministro palestrante. Todos os dias ele palestra, todos os dias ele fala para a comunicação social. Eu acho que é isto que ele pensa que é a sua função. Mas não, a função é mesmo coordenar, entre outras coisas, as polícias. Não é destruir, é coordenar, é um bocadinho diferente. Bom, mas então ele diz, onde eu estou não há criminalidade. Em Lisboa já foi mais, a criminalidade já foi maior, no Porto já foi maior, em todo lado já foi maior. Portanto, neste momento estamos com uma criminalidade zero, ou seja, a única criminalidade que existe é que está dentro da polícia. Eu vou até saltar aqui 2 ou 3 notícias que tinha e vou passar só a este tema mesmo da polícia. A Operação Safra Justa, 10 militares da GNR e um agente da PSP, porque aqui não escapa ninguém, não é só a PSP, é PSP e GNR, e é porque não há mais polícia nenhuma, senão também se fazia esta cruzada contra outras, mas não há mais, só as polícias municipais, mas isso não está na safra dele. Operação Safra Justa. 10 militares da GNR e um agente da PSP foram suspensos de funções pelo Ministério da Administração Interna, pelo Sr. Ministro Palestrante. Polícia sob suspeitas já foram identificados, notificados do despacho do MAI. A Operação Safra Justa é uma investigação a uma extensa rede de auxílio à imigração ilegal no Alto Alentejo. Ora bem, imigração ilegal no Alto Alentejo é uma coisa que não se ouve muito falar. Ouve-se falar da imigração no Alto Alentejo, mas não se ouve falar da imigração ilegal. Ora, realmente, a polícia a ajudar a imigração ilegal, isso é muito mau. Mas então é porque existe. É porque existe a imigração ilegal no Alentejo. Ninguém tinha dado conta. E a pergunta então passa a ser outra. Quantos imigrantes estarão a trabalhar legalmente nas estufas do Alentejo? Quem souber responder, que responda, porque eu acho que serão muito poucos. Continuando com as polícias, estão a ser detidos mais 14 ou 15 polícias no caso de alegadas torturas na Esquadra do Rato em Lisboa. Outra vez o ministro palestrante, não é verdade? E falador, palestrante, vai conseguir acabar com a criminalidade, mas é só na polícia, meus caros, e pelos vistos vai conseguir acabar com a própria polícia. Com a bandidagem é que é pior, com a bandidagem é que é mais difícil. Agora, acabar com a criminalidade na polícia, aí ele vai conseguir, mas lá está, só na polícia. Querem ver? Há mais notícias destas. Eu sei que não acreditam, mas há mais notícias destas. Olha aqui outra.
Da agência Lusa, o Pravda Luso. Ministro antevê mais polícias detidos hoje. Detidos hoje. Veio para a comunicação social a dizer que ainda hoje vão ser presos, vão ser detidos mais polícias. Vejam bem, a comunicação social sabe antes dos próprios que vão ser detidos. É pela boca do ministro palestrante. Hoje, no caso da alegada tortura em Esquadra de Lisboa. Portanto, eu avisei e, mais uma vez, não me enganei. O maior erro de Monteverde, que vai conduzir à queda, provável queda do seu governo, não é o pacote laboral, meus caros. Não é. E nem a SP não viva, que é um escândalo também inacreditável. Mas não vai ser nenhum deles. Vai ser este ministro fanático de esquerda e anti-polícias. Ele nunca o escondeu. Monteverde devia saber com o que estava a contar, porque ele nunca escondeu que era de esquerda. Ele sempre foi simpatizante do PS e do Bloco de Esquerda. Toda a gente sabe isso. Com este fanático anti-polícia, a polícia, com certeza que vai acabar. A extrema-esquerda vai conseguir os seus intentos. Montenegro, se não faz nada, se não corrige este ministro, se não o substitui, Montenegro e o seu governo mataram-se. Querem ver mais? Tenham calma cá mais. A Polícia de Segurança Pública, num vídeo de autopromoção, tudo muito bem, forças especiais, muito correto, mas é o que eu digo em cima, meus caros, procurem outro emprego, porque este ministro fanático anti-polícia acaba convosco rapidamente. Tanto faz que faça um bom trabalho como um mau trabalho. Este ministro é anti-polícias e vai acabar convosco rapidamente. Se o deixarem, claro. Querem ver mais? Eu vou-vos mostrar mais. É a próxima. Tortura e violações filmadas em esquadra da PSP. Mais 15 polícias e um segurança detidos. Isto é tudo notícias de hoje de vários jornais, de vários sites, ok? Não é só de um. Este, por exemplo, é da TVI, ok? Portanto, vejam quantas notícias diferentes hoje saíram a público. Isto é realmente a maior cruzada contra a PSP alguma vez vista. Vamos lá acabar com a polícia de vez, digo eu, aplicando a medida desesperada do Bloco de Esquerda e do seu ministro do governo AD. Isto parece mesmo um ministro do Bloco de Esquerda infiltrado num governo da AD. Mas querem ver mais? Eu sei que não acreditam, mas há mais. Ministro antevê mais polícias detidos hoje no caso da alegada tortura em Esquadra de Lisboa. Esta notícia é de quem? É de quem? Deixa lá ver. De quem é? Do Jornal Económico. Vejam, o Jornal Económico vem com notícias de criminalidade na polícia. Bem entendido, ok? Lá está. O ministro do Bloco de Esquerda a cumprir as ordens do partido do seu coração. Muito bem. Mas querem ver mais? Mais 15 agentes da PSP e um segurança de discoteca detidos no caso da alegada tortura na Esquadra do Rato. Sabem de onde é que isto veio? Vamos ver onde é que isto veio? Do Correio da Manhã, meus caros. Não há jornal que não traga esta notícia hoje. Esta e outras. O Bloco tenta arrasar a polícia. Isso é o que digo, claro. Depois vai ele, o ministro, e os seus amigos, patrulhar, os amigos do Bloco de Esquerda, patrulhar a Cova da Moura e os outros bairros problemáticos. Mas espera lá, problemáticos não. Porque já não há crimes nenhuns em Lisboa, disse ele ontem. A não ser que a Cova da Moura já não faça parte da Grande Lisboa, mas eu penso que ainda Amadora, talvez já seja Amadora, então ele é capaz de ter razão. Ele não estava na Amadora, estava em Lisboa. Mas se não houver polícia, quem vai patrulhar depois a Cova da Moura e os outros bairros problemáticos, mas onde não há crimes nenhuns? Não há crimes nenhuns agora, só há crimes, meus caros, dentro da polícia. Descobriu-se isto ultimamente. Há criminosos? Há, poucos. Aonde? Na polícia. Então e cá fora? Cá fora não. Cá fora não. O Ministro da Administração Interna já tinha anunciado que as autoridades têm esta terça-feira em curso novas diligências de investigação. Mais uma vez, ele a dar a notícia à comunicação social de que hoje mesmo alguns polícias vão ser detidos. O Ministro diz isto, ainda antes de eles serem detidos, ok? É realmente um Ministro mediático. Mas acham que acabou? Não. A PSP tem tolerância zero perante alegações como a de tortura em Esquadra de Lisboa. Quem o diz é este senhor, que com certeza é um autorresponsável também da PSP. Mas ele que se ponha a pau, porque quando os agentes se derem conta deste, que é o maior ataque de sempre da sua história, da PSP,
com certeza que irão reagir. Mas eu acho que eles ainda não perceberam. Têm que ler mais 50 notícias como estas, publicadas no mesmo dia. Este senhor diretor da polícia, da PSP, ainda não deu conta, enfim, está aflito, está a dizer que a PSP vai ajudar a justiça a limpar, digamos, a fruta podre que tiver no seu interior, mas ele ainda não percebeu que isto não é contra a fruta podre, isto é contra a própria polícia. Atenção, eu estou a dar a minha opinião no meu canal, ok? A minha opinião é esta. Não tenho factos que comprovem que o ministro quer acabar com a polícia. E acho que, no fundo, ele não quer acabar com a polícia. Ele quer é dar um aviso à polícia, dizendo que, cuidado, que os criminosos dentro da polícia vão ser todos apanhados. Eu gostava é que ele desse o mesmo aviso à sociedade em geral, especialmente aos criminosos, cuja esmagadora maioria não estão na polícia. A esmagadora maioria dos criminosos estão cá fora, a fugir da polícia, a trabalhar contra a polícia, a cometer crimes. E a polícia o que faz, o que tenta fazer, é evitar que os criminosos que estão fora da polícia continuem a cometer crimes, ok? É isto que a polícia faz. Agora, se a polícia vai ser toda convocada para combater a criminalidade dentro das suas fileiras, então não sobra tempo para procurarem os 99,9999% de criminosos que estão fora da polícia, ok? Pois é, se calhar é isso que se pretende, focar a polícia para fazer uma rusga interna, encostar a polícia à parede, de preferência no Martim Muniz, para todos os imigrantes ilegais verem e baterem palmas e regozijarem-se enquanto fazem as suas necessidades à frente de toda a gente. Deve ser isso que este ministro quer, ridicularizar a polícia, pô-la contra a parede, toda a gente a bater palmas, aqueles vendedores de droga todos a baterem palmas, e parece-me que é isto que ele pretende. Eu espero que não seja, porque seria mau demais que isto fosse verdade. Mas quando se pensa que já não há mais notícias a dizer o mesmo, enganaram-se. O Expresso, ou Express Zero, como eu o chamo, o Expresso diz que há novas diligências policiais a decorrer no caso da tortura da Esquadra do Rato e haverá 15 mandatos de captura, cá está tudo, não é? Relacionado com o caso de tortura na Esquadra do Rato. Poderá haver mais agentes detidos por envolvimento nos casos de tortura naquele posto policial. Mais uma notícia a dizer o mesmo, no mesmo dia, desta vez do Expresso. E espero que não haja mais nenhuma, porque eu já nem sei se há mais nem sei, eu espero que não. Espero que não e não, graças a Deus. Mas daqui a mais uma hora ou duas já vamos ter mais notícias iguais a esta. Querem mais notícias desta no mesmo dia? Pergunto eu. Este é, meus amigos, o maior ataque à PSP, que andava a fazer muita concorrência à PJ na luta contra a droga. Lembram-se? Fartei-me de dizer isso nos meus vídeos aí há 2 ou 3 meses. Houve vários dias em que a PSP apanhava mais droga do que a própria PJ. E nessa altura, o atual ministro era o diretor da política judiciária. E o que se viu foi que, durante algumas semanas, a PSP estava a apanhar mais droga do que a própria PJ. E isso não podia ser. Bom, eu não estou a dizer que isto é uma revanche, que é uma vingança. Estou apenas a dizer que a PSP estava a fazer muita concorrência à PJ e agora os meus leitores, os meus visualizadores, tirarão as conclusões que quiserem. O que eu estou é juntar factos, a somar 2 mais 2. O que eu vos garanto é o seguinte: se a PSP continuar a ser alvo desta perseguição, desta campanha, desta cruzada, como eu chamo, contra si própria, com certeza absoluta que não fica pedra sobre pedra, porque nós todos sabemos que a esmagadora maioria dos agentes não são corruptos, não são más pessoas, e digo-vos já de caras que não acredito que haja 15 pessoas na Esquadra do Largo do Rato a torturarem seja quem for. Isto é uma denúncia que não entra na minha cabeça, cuidado que eu tenho, não entra na minha cabeça. Se me disserem há um ou outro maluco, por algum motivo ou outro, que não devia estar na polícia, obviamente, mas até por alguma doença mental que, entretanto, tenha sido cometido, que ou o detido o provocou, ou fez alguma coisa que ele não gostasse, ele perdeu as estribeiras, até aí posso condescender. Agora dizerem que foram 15, meus caros, 15 é 10, é 5 mais 5 mais 5. 15 polícias torturadores na mesma esquadra. Bom,
Isso não seria uma esquadra, isso seria um gangue, seria uma organização criminosa. Eu, de maneira nenhuma, posso acreditar numa coisa dessas num país como Portugal. Nós não temos esses monstros nessa quantidade dentro da polícia. Portanto, eu tenho a certeza que quando isto for a tribunal, a grande maior parte, a esmagadora maioria, vai ser simplesmente absolvido e poderá haver um ou outro que realmente tenha feito alguma coisa que não devia, que se tenha portado mal, e esse sim, esse que pague. Agora, o que se está a fazer aqui é uma campanha nacional contra toda a PSP, dando a entender aos portugueses que veem televisão, que leem jornais e que andam na internet, dando a entender a toda a gente que, afinal de contas, a PSP está pejada de bandidos e de criminosos, o que é perfeitamente falso. Daqui a minha solidariedade para com todos os agentes da PSP, todos os agentes da GNR, que tenho a certeza absoluta que fazem aquilo que lhes mandam e que fazem o melhor que podem. Como em todas as profissões, há gente que não devia lá estar, na minha também há, fui professor toda a vida, também encontrei alguns que não deviam lá estar, mas isso é assim mesmo, meus caros. Agora, tomar o todo pela parte é que não. E o que este ministro está a fazer, dando conferências de imprensa todos os dias, anunciando todos os dias à comunicação social que vão ser presos mais não sei quantos, que ainda não foram detidos sequer, mas ele já está a dizer que vão ser detidos, isto é um péssimo serviço à nação. Isto é, na minha opinião, o pior ministro que alguma vez a administração interna teve. E estou a incluir o Cabrita. Estou a incluir o Cabrita. Este ministro é pior que o Cabrita. Um grande abraço e até à próxima.